sejam bem-vindos. Eu sou Ana Laura, mestrando no programa de pós-graduação em enfermagem da Unimontes. Nós estamos aqui no podcast Saber Sem Fronteiras, Ciência, Cuidado e Transformação Social. E eu tenho uma pergunta para você. Se o conhecimento produzido na universidade pudesse ultrapassar os muros da academia e transformar de fato a realidade das pessoas? Olá, meu nome é Marina, mestranda do programa de pós-graduação de enfermagem, e essa é uma atividade de extensão do programa. E acreditando que isso é possível, que damos início a este podcast. Sejam muito bem-vindos a um espaço de diálogo, reflexão e divulgação científica, que busca aproximar o conhecimento produzido na universidade com as demandas reais da sociedade. Hoje estamos iniciando um projeto que busca utilizar o podcast como uma ferramenta de divulgação científica e de educação. A ideia é trazer discussões baseadas em evidências, aproximando pesquisadores, profissionais e a sociedade. Ao longo dos episódios, vamos explorar reflexões, evidências científicas e perspectivas que dialogam a pesquisa acadêmica com a legislação vigente e com os desafios contemporâneos enfrentados pela sociedade, articulando com diretrizes da Organização das Nações Unidas, especialmente a Agenda de 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este projeto visa aproximar a produção acadêmica da comunidade e está inserido em atividades de extensão do programa de pós-graduação em enfermagem da Unimontes, um programa de mestrado que busca responder às necessidades regionais e nacionais, bem como de formação de profissionais para contribuir com o ensino, a pesquisa científica e a prática nos diversos cenários e contextos. Prepare-se para uma conversa que conecta ciência, prática e transformação social. Para apresentar essa proposta, estamos aqui com o nosso coordenador do curso, o professor Diego Dias de Araújo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor. O professor Diego, ele é graduado em enfermagem pela Universidade Estadual de Montes Claros. É especialista em saúde do idoso pelo Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Mestre e doutor em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre sistematizar, cuidar e evidenciar em enfermagem. E coordenador do programa de pós-graduação em enfermagem da Unimontes. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bem, para iniciarmos a primeira pergunta, poderia apresentar brevemente o programa de mestrado e sua proposta de formação acadêmica? Sim, primeiramente, gostaria de desejar um ótimo espaço de ensino e de aprendizagem que esse podcast se proporciona a fazer. O programa de pós-graduação em enfermagem da Unimontes é um programa recente, ele foi aprovado no ano de 2024 pela CAPES e visa principalmente a capacitação de profissionais da área da saúde, com destaque os profissionais de enfermagem. Então ele tem como propósito fortalecer a formação científica, técnica, metodológica desses profissionais, proporcionando um espaço de crescimento pessoal, profissional e acadêmico. O programa de pós-graduação em enfermagem, ele está dividido em duas linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é saúde coletiva e enfermagem, que tem por objetivo explorar o processo de saúde e doença e as políticas em saúde. Já a segunda linha trata-se da linha Cuidar em Saúde, Teorias, Métodos e Tecnologias. É uma linha que ela visa investigar os aspectos do cuidado em saúde, do cuidado em enfermagem, bem como a segurança do paciente, tecnologias e inovações. Então, a partir dessas duas linhas, o programa ele visa oferecer a esses pós-graduandos a oportunidade de se aprofundar criticamente em temáticas relevantes da área da enfermagem e da saúde, principalmente numa perspectiva de proporcionar uma construção prática do cuidado, numa visão moderna, ética e científica. O foco é qualificar os enfermeiros para atuação no ensino, na pesquisa e na prática assistencial baseada em evidências científicas. É ótimo. E Diego, e tendo essa visão a respeito dessa formação desses profissionais, quais são os principais desafios enfrentados atualmente na formação de pesquisadores nesse contexto da pós-graduação brasileira? Quando nós falamos de desafios
na pós-graduação, alguns desafios eles são enfrentados não apenas no nosso local, né, mas a nível nacional. Então se destacam hoje alguns desafios estruturais, né, desafios relacionados à questão do financiamento, né. Algumas bolsas elas ainda possuem um valor que é pouco atrativo para esses pós-graduandos. Então, né, essa questão do financiamento hoje é um gargalo que atravessa, né, toda a pós-graduação. Além disso, a gente percebe algumas questões de desigualdades regionais, por mais que a CAPES, né, ela tenha avançado nos últimos anos em relação a essa tendência de priorizar áreas ainda pouco desenvolvidas em relação à pós-graduação, a gente ainda percebe, por exemplo, uma grande concentração da pós-graduação, principalmente na região sudeste. Então, né, quando esse programa de pós-graduação em enfermagem, ele também surge aqui no norte de Minas, é para responder essas demandas, né, visto que na área da enfermagem, as pós-graduações mais próximas aqui de Montes Claros eram Belo Horizonte e Salvador, né? E isso acabou reprimindo um pouco dessa população que tem a qualificação a nível da graduação, mas a pós-graduação, especificamente na área da enfermagem, ainda era um desafio, né? Nós temos ainda como desafio na pós-graduação a questão da internacionalização. A gente percebe que os pós-graduandos, os professores, né, as próprias instituições ainda precisam avançar nessa questão da internacionalização, numa perspectiva que às vezes a própria língua, né, ela dificulta o acesso a essas questões, adaptação a novos contextos. Hoje também um grande desafio é o uso das tecnologias, né, como que nós iremos implementar isso dentro da pós-graduação, se o corpo discente, docente, a comunidade ela está preparada para aceitar essas tecnologias, e com isso vem-se também as questões éticas, né? Então, com novas tecnologias, como que as questões éticas elas irão se comportar diante desse novo cenário? Interessante. Professor, de que forma o programa busca estimular o pensamento crítico e a produção do conhecimento para a sociedade? O programa, né, ele busca de uma forma muito assertiva atender principalmente as demandas regionais. Então, por meio de um conhecimento científico, ético, teórico, metodológico, ele visa, então, estimular, né, no pós-graduando esse intuito, né, de uma problematização das questões da sua realidade, o desenvolvimento, então, de pesquisas alinhadas aos problemas aos quais esses pós-graduandos eles estão inseridos. Além disso, né, o programa ele visa realizar debates, né, muitas vezes debates também interdisciplinares, na perspectiva de ampliar os olhares desses estudantes, desses pós-graduandos sobre os problemas aos quais eles estão vivenciando, e valorizando também a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, né, o que é uma das ações realizadas por esse podcast, né, que é justamente aumentar a visibilidade e a extensão, né, do conhecimento que é gerado dentro da pós-graduação. Então, essas ações, elas favorecem o processo de construção de um conhecimento aplicável e também, né, comprometido com a transformação social. Interessante. Quando a gente traz, né, essas questões para o impacto social na sociedade, qual a importância da pós-graduação e da pesquisa para essa construção de políticas públicas e para a melhoria das condições de vida da população? Hoje a pós-graduação ela desempenha um papel fundamental na questão relacionada às políticas públicas e também relacionada à melhora da qualidade de vida da população, uma vez, né, que, como eu disse anteriormente, a pós-graduação ela visa principalmente trabalhar com problemas aos quais os pós-graduandos eles estão inseridos, eles são capazes de identificar, né, avaliar essas necessidades e assim propor soluções, propor políticas baseadas em evidências científicas. Então, quando nós destacamos, por exemplo, a área da saúde, né, então a pós-graduação ela visa melhorar a área da saúde a partir de evidências, de projetos, de pesquisas que vão melhorar os aspectos assistenciais,
capazes, né, de desenvolver ações de promoção da saúde, de prevenção, de tratamento, né, de problemas aos quais são identificados na prática profissional. Então, além, né, disso, esses profissionais eles são expostos a uma formação que visa fortalecer, né, a inovação, o pensamento crítico e o compromisso social, aproximando esses pós-graduandos da comunidade onde eles estão inseridos. Bacana. Professor, nos últimos anos, as novas formas de comunicação científica têm ganhado destaque, como podcasts, vídeos e redes digitais. Como o senhor percebe o papel dessas ferramentas na disseminação do conhecimento e como elas podem contribuir para aproximar estudantes, pesquisadores e profissionais e a sociedade? Os vídeos, podcasts, as redes sociais, elas estão condizentes também com o avanço da tecnologia. Então a gente percebe, né, que nos últimos anos essas ferramentas elas estão sendo implementadas numa perspectiva real de disseminação do conhecimento que tem sido produzido. Então, por exemplo, esse podcast, né, a gente tem por objetivo transformar muitas vezes aquilo que é produzido dentro da academia em uma informação que é consumível para um público que muitas vezes tem uma dificuldade de ler um artigo científico, de entender aquelas informações, de interpretar aquelas informações que muitas vezes são tidas como complexas. Então, esses meios, eles são importantes, né, porque eles permitem a acessibilidade dessas informações à população e à sociedade em geral. Além disso, né, fortalece o diálogo da comunidade com a ciência, com a universidade, né, aproximando os pós-graduandos dos pesquisadores, da comunidade em geral, aumentando assim também o alcance dos resultados que essas pesquisas têm gerado. Iniciativas, né, como esse podcast, elas podem também facilitar então a compreensão e o estímulo do interesse público em relação à pesquisa e o que a universidade tem produzido em relação aos problemas que são identificados, né, promovendo também uma troca de experiência e uma ampliação da visibilidade do que é produzido aqui dentro da nossa universidade. Verdade, são ferramentas essenciais. E aí a gente tem atualmente, né, essa articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu trago o questionamento para você, Diego, de que forma que a produção científica ela pode ser desenvolvida nos programas de pós-graduação, ela pode contribuir aí para esse alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma que é proposto pela Organização das Nações Unidas, e visando aí na área da saúde, quais são essas ODS que considera-se diretamente relacionados à pesquisa de desenvolvimento do programa. Certo. Hoje, né, a produção científica desenvolvida dentro da pós-graduação, ela contribui diretamente com esses objetivos sustentáveis, né, de desenvolvimento sustentável. De que forma? A gerar conhecimentos que estão diretamente relacionados com problemas, sejam eles sociais, educacionais, de saúde, ambientais, relacionados aos locais de trabalho onde as pessoas estão realizando, né, os seus trabalhos, apoiando então a formulação de políticas e a melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, a pós-graduação, ela precisa desenvolver ações socialmente comprometidas com a realidade ao qual essas pessoas estão inseridas, fortalecendo assim, a partir da pesquisa, né, essas áreas, sejam elas da educação, da saúde, e trabalhando aí questões relacionadas, por exemplo, à desigualdade social, à sustentabilidade, né, alinhando a inovação aos problemas aos quais a sociedade, né, ela tem identificado. Quando nós falamos especificamente da área da saúde e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós podemos destacar alguns objetivos relacionados diretamente a essas ODS. Por exemplo, o Objetivo 3, que tem relação direta aí com saúde e bem-estar. Dentro desse objetivo, a gente vai ter uma gama de outras possibilidades que podem abarcar desde a saúde mental dos profissionais, doenças negligenciadas, né, questões que são atuais, né, questões que são relevantes quando nós falamos da perspectiva, por
por exemplo, do norte de Minas Gerais, em que é uma região que é assolada ainda por questões do tipo Chagas, né, leishmaniose, questões que são ainda, né, tidas como doenças negligenciadas. Nós temos a ODS 4, Educação e Qualidade, a ODS 5, né, a igualdade e o gênero, e a ODS 10, quando nós falamos da redução das desigualdades, né, que aí nós destacamos mais uma vez a questão do norte de Minas Gerais, uma região tida, né, do árido brasileiro, com algumas características aí próprias dessa região. Então, por meio de investigações interprofissionais e socialmente comprometidas, a pós-graduação e o PPGenf, ele também se insere nesse contexto numa perspectiva de fortalecimento das pesquisas que visam resolver os problemas aos quais, principalmente, a nossa região está enfrentando. Excelente. E quais tendências o senhor acredita que irão marcar o futuro da pesquisa científica na área de saúde nos próximos anos? Quando nós falamos de pesquisas da área da saúde, a questão dos próximos anos, não tem como nós desconsiderarmos o que já nós temos notado na sociedade. Então, visa-se, né, como uma grande tendência futura, principalmente a incorporação das tecnologias. Quando nós falamos da inteligência artificial, da utilização de big data, que são a utilização de grandes bancos de dados e que nós muitas vezes utilizamos de tecnologia para poder fazer, né, a análise e o estudo desses bancos de dados, dispositivos conectados que permitirão, desde o diagnóstico, né, a utilização da robótica no processo assistencial, a questão da telesaúde, dos modelos híbridos de atendimento a atenção à saúde das pessoas, mas também nós podemos verificar que uma grande tendência serão a intensificação dos aspectos éticos, né? Então, como que a sociedade, a pesquisa, ela irá se portar diante dessas novas questões que são impostas pelo uso excessivo da tecnologia, né? E contrapartida nós temos também os aspectos de saúde mental da população e dos trabalhadores, né, como um grande destaque, e nós não podemos deixar, né, de lado também os eventos climáticos, né? Como que os eventos climáticos eles têm impactado na sustentabilidade, na saúde das pessoas e das populações. Então, indica-se, né, que o futuro da saúde e o futuro do desenvolvimento das pesquisas, ele está cada vez mais tecnológico, interdisciplinar e orientado por aspectos sociais. Com certeza. E nesse contexto, Diego, quais são os conselhos que você daria para os estudantes que estão aí iniciando sua trajetória na pós-graduação e desejam desenvolver pesquisas com impacto social? Para os estudantes, né, que estão iniciando esse processo de pós-graduação, é fundamental, né, que esses estudantes eles estejam conectados com os problemas da sociedade, né, que as pesquisas que eles visam desenvolver, que essas pesquisas que estão sendo realizadas, elas de fato, né, tenham ali um contexto conectado com a realidade a qual eles estão inseridos e, especialmente, a realidade a qual eles estão vivenciando. Então, é necessário que essas pessoas, né, que esses pós-graduandos, eles busquem uma formação sólida, seja uma formação técnica, metodológica, científica, ética, buscando também uma ampliação desses olhares a partir de uma discussão interdisciplinar, né, para que os objetos de pesquisa eles possam ser entendidos por diversos olhares, né? Às vezes a gente está ali, eu quero entender ele quantitativamente, mas e qualitativamente, né? Como que é a subjetividade em relação aos problemas de pesquisa que estão sendo vivenciados? Então, é importante também que esse pós-graduando ele se aproxime da sociedade, né? Então, como que a produção do conhecimento que está sendo gerado dentro da pós-graduação, dentro da universidade, ele pode ser transposto para a sociedade. Como que essas informações elas podem ser levadas? Existe um grande
um gap entre o tempo de produção de uma informação e o consumo dessa informação na prática, né? Então, hoje, o grande desafio é como que o que foi produzido, ele de fato vai ser consumido na prática daquela sociedade, daqueles profissionais. Então, é importante, né, se pensar desde o início da sua pesquisa, como que a minha pesquisa ela irá contribuir para a formulação de políticas, para a formulação de problemas reais aos quais as pessoas estão vivendo e aos quais eu estou inserido. Interessante. Por fim, quais são as suas expectativas em relação a este podcast como estratégia de divulgação científica para a comunidade dentro do programa de mestrado? A expectativa desse podcast, ela, né, é alta, é real. Nós esperamos que a partir dessa proposta que está sendo construída, seja uma estratégia inovadora, acessível, de divulgação do conhecimento produzido dentro do programa e dentro da universidade. Nós, né, esperamos também que esse podcast ele possa proporcionar uma aproximação dos pós-graduandos, dos pesquisadores com a própria comunidade, fortalecer a comunicação, a articulação, o ensino e a pesquisa dos pós-graduandos, né, dos docentes, dos profissionais, estimular o interesse pela ciência, né, que a partir dessas informações que estão sendo geradas, tanto a comunidade quanto também a sociedade acadêmica, ela também se interesse pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, valorização da produção científica e acadêmica que está sendo realizada e também contribuir efetivamente na tradução, né, do conhecimento que está sendo gerado. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação, professor Diego, e a oportunidade de refletirmos sobre a importância da pesquisa científica e da formação acadêmica para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. Este podcast nasce com o propósito de fortalecer o diálogo entre ciência e sociedade, contribuindo para a ampliação do acesso ao conhecimento e para o desenvolvimento de práticas alinhadas aos desafios contemporâneos. Esperamos você no próximo podcast. Até mais!